Quando você lê textos a respeito do grande rei Davi, principalmente nos textos onde ele tem êxito, você se identifica com ele, você traz aquelas promessas diretas para a sua vida, você deseja ser como ele, por exemplo, quando ele vence um leão, quando ele vence um urso, quando ele vence um gigante. Você tenta ser como ele quando ele é benevolente com alguém. Essas perguntas eu te faço porque muitas vezes nós lemos os textos do Antigo Testamento, e eu também muitas vezes sou tentado a isso, e fazemos aplicações diretas para a nossa vida. Trazemos princípios muitas vezes tendenciosos ao moralismo, por exemplo, sem passá-los por Jesus. Eu tenho alguns amigos, teólogos superiores a mim, que sempre dizem que o que vai separar muitas vezes um expositor do Antigo Testamento, né, e como aquela expressão separa os homens dos meninos, é quando ele consegue passar o texto por Jesus, é quando ele consegue mesmo, a partir de uma exposição do Antigo Testamento, conectar isso com o processo redentivo que a Escritura está trazendo para nós, mantendo como centro a aliança de Deus, como Cristo é a chave para a interpretação de todo o texto bíblico, e como o Senhor Jesus não anulou, né, o Antigo Testamento, mas cumpriu todo o Antigo Testamento, e como isso aponta para Jesus. E pensando sobre tudo isso, recentemente, numa das minhas devocionais, eu lia o texto de 2 Samuel, no capítulo 9, é o texto quando Davi vai perguntar se tem ainda alguém da família de Jonatas, que era da família de Saul, para que ele pudesse oferecer benevolência, para que ele pudesse abençoar, para que ele pudesse ser bom, para que ele pudesse honrar. E eu confesso que já li esse texto muitas vezes e sempre achava muito bom, muito impactante a forma como Davi demonstra bondade para Mefibosete, a forma como Davi queria honrar o seu amigo Jonatas, a forma como Davi não era porque ele agora estava numa posição privilegiada, numa posição superior, que ele queria esquecer o que ficou para trás. Ele nem conhecia a determinada pessoa, mas ele queria oferecer benevolência, ele queria abençoar essa pessoa pela história e pela promessa de Deus, que envolvia inclusive a vida do seu inimigo Saul, que durante muito tempo foi seu inimigo. Na verdade, no coração de Davi não era um inimigo, não era para ter inimizade, mas Saul não soube lidar com isso, e eles foram inimigos por um tempo. E pense você poder ser o abençoador de alguém da linhagem do seu inimigo, de alguém que tentou matar você algumas vezes. E Davi faz isso nesse texto bíblico. E um pastor que tem muito impacto na minha vida, o pastor Paulo Borges Jr., usando esse texto, uma vez levou-me a uma reflexão muito importante, que é uma das que eu quero deixar com você, que é, na nossa mesa sentam também Mefibosetes, ou na nossa mesa só senta gente muito capaz, só senta gente com muita capacidade de potência, de poder, de estratégia. Nós selecionamos as pessoas com quem nós convivemos pelo que elas podem nos oferecer, ou na nossa mesa cabe pessoas que talvez não tenham nada para nos oferecer. Talvez pessoas que nós é que vamos oferecer para elas, nós é que vamos abençoá-las. É claro que Deus criou na sua dinâmica de vida uma dinâmica, um acontecimento, um fluxo onde todos têm com o que compartilhar. Não interessa as suas incapacidades físicas ou cognitivas. O Senhor criou uma dinâmica de fluxo entre nós. E todos têm alguma coisa para partilhar, todos têm alguma coisa para receber. Mas pensando nessas coisas mais imediatas, principalmente nesse tempo do Antigo Testamento, onde a força física, a capacidade de luta, de guerrear, ou até também a fertilidade, capacidade de mobilidade, isso valia muita coisa. Pensando em Mefibosete como uma pessoa que não tinha capacidade de mobilidade, pensando numa pessoa que necessitava de alguém para se deslocar, para se mover, não existia cadeira de rodas nessa época. Ele era completamente dependente para fazer muitas coisas, quase tudo. Nossa mesa tem espaço para pessoas assim? É uma das reflexões que esse texto nos traz. Agora, pensando naquela dinâmica de como é que isso aponta para Jesus, o que esse texto está querendo revelar para nós? E é uma coisa que eu ainda não tinha pensado, confesso, e quero trazer isso para você, é
como nós parecemos muito mais com Mefibosete do que com Davi. A verdade é que eu e você queremos parecer com Davi. Uma pessoa poderosa, uma pessoa de influência, uma pessoa que venceu leões, ursos e gigantes. Uma pessoa que lutou contra batalhões, uma pessoa que estabeleceu a sua influência, uma pessoa que gerou o grande Salomão. Uma pessoa que Deus disse que era amigo dele. Uma pessoa que o próprio texto bíblico diz que nós devemos buscar ter um coração como o dele. Nós desejamos ser parecidos com essa pessoa. É normal. Mas quando nós vamos lendo esse texto bíblico de 2 Samuel capítulo 9, nós vamos percebendo que nós somos muito mais Mefibosete do que Davi. Nós somos aleijados dos pés. Nós não tínhamos lugar à mesa. Nós estávamos esquecidos. Nós não tínhamos condições próprias para chegar na casa do rei. Nós não merecíamos ser vistos pelo rei. Mas o Senhor quis olhar para pessoas deficientes como nós, para pessoas afastadas como nós, para pessoas impuras, indignas, incapazes principalmente, como nós, principalmente comparando aqui com Mefibosete. E o Senhor nos incluiu na sua mesa, o Senhor mandou chamar-nos, o Senhor veio na nossa direção, o Senhor nos incluiu, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados filhos, pertencentes dessa família. É isso que Davi está fazendo com Mefibosete, prefigurando um tipo de Cristo. E há menções como honrar em honra do teu pai, né? Então Cristo faz isso em nosso favor, em honra do pai dele, que também vai ser chamado nosso pai. Ele inclui-nos numa mesa que nós não tínhamos merecimento, capacidade, condições para fazer parte. E ele diz: você comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Isso fala sobre nós, então pasme, nós somos muito mais Mefibosetes do que Davi. Nós tivemos o privilégio de sermos incluídos nessa família, nessa mesa e desfrutar desse tipo de alimento. Há tanta referência de Cristo e da gente aqui nesse texto que muitas vezes passam despercebidos porque nós estamos com esse imaginário heróico, porque nós estamos influenciados por narrativas culturais de que eu e você temos que ser influentes, heróicos, poderosos, mas nós fomos alcançados. Cristo pensou em nós, Ele nos incluiu. Agora, é claro, há um chamado à imitação. Mas não é imitação somente de Davi, porque Davi foi falho. É um chamado à imitação do Cristo. É um chamado ao acolhimento de pessoas que eu e você consideramos incapazes, indignas, deficientes, mas que devem sentar à nossa mesa. Como está o seu olhar para pessoas esquecidas? Como está o meu olhar para pessoas esquecidas, para pessoas desamparadas, para pessoas que não têm condições sozinhas de sentar em determinadas mesas? Quem pode sentar à sua mesa? Quem pode sentar comigo? Tendo em conta o grande privilégio que nós tivemos de sermos inseridos nessa mesa, fazer parte desse banquete e principalmente sermos chamados filhos do Rei, como é que isso toca a mim e a você para nós anunciarmos essa mesma possibilidade a outras pessoas que também, por menos que nós imaginamos, por mais difícil que seja que essas pessoas entendam isso, mas elas foram chamadas para fazer parte da mesa na casa do rei, para serem chamados filhos do rei, para comer da mesma mesa que o rei come. Portanto, que essa mensagem possa, por um lado, te exortar, por outro, te consolar, mas também, por outro, te desafiar. Tendo recebido tão grande bênção, nós agora temos o privilégio de sermos proclamadores dessa bênção e trazer pessoas para sentar conosco. Aceita esse desafio em nome de Jesus.